Vamos lá, galerinha, para mais uma aulinha, né? Esse momento de álgebra zero, esse momento de embasar a nossa estrutura algébrica. Hoje é a nossa aula 3, uma aula sobre divisão de polinômios. Então, vamos prestar bastante atenção, que isso aí às vezes pega um pouco. Mas vamos lá. Nessa questão número 1, eu ainda estou tratando de divisão quando o divisor é um monômio. Note que aqui o dividendo passa a ser um binômio, ó. Por isso que eu botei entre parênteses, aqui também. Mas os divisores, aqui para cima é monômio por monômio, né? Mas os divisores são todos monomiais, tá? Os divisores são todos, né, formados por um único termo algébrico, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, a sentença 3x² y dividido por 2xy, né, eu posso pensar assim, ó, é como se eu tivesse 3x² y sobre 2xy. É a mesma coisa. Porque sabemos que todo sinal de divisão, né, ele pode representar um traço de fração e vice-versa, né? Ambos estão representando a operação de divisão. Aí um monômio é dividido por um monômio. Quando a gente tinha monômio multiplicando monômio, o que a gente fazia? Primeiramente, operava os coeficientes. Ótimo. Depois, operava as partes literais, né? Só que lá era produto. Então a gente fazia o quê? Repetia a base e somava os expoentes. Aqui agora é divisão. Então a gente vai fazer o quê? Vai repetir a base e vai subtrair os expoentes, ok? Então, 3 sobre 2, né? Ou você bota 1,5, né? Você pode colocar 1,5, não tem problema, mas você também pode deixar sob a forma 3 meios, né? 3 dividido por 2 é 1,5, tanto faz, ok? Então já dividi os coeficientes. Agora vamos para as partes literais. x² pode dividir com x, né? Porque, mesma base, o que eu vou fazer? Repete a base, subtrai os expoentes. Expoente aqui não é 1, quando está inibido, 2 menos 1, 1. Ah, então x² dividido por x dá x, tá? E y dividido por y, né, dá 1. Porque a gente, normalmente, quando está dentro de uma fração algébrica, a gente usa até essa simbologia, né? Simplificou, cortou, né? Então a resposta 1,5x ou 3x sobre 2 também não estaria errado, ok? Substituiu 3 meios por 1,5, então é o mesmo valor, ok? Letra B. Na letra B, a gente ainda tem a divisão de um monômio por outro monômio. Vale lembrar que o segundo monômio, o divisor, é negativo, por isso ele está entre parênteses, para que a gente não tome aquela rasteira, né? Que o sinal negativo tenta e vai continuar tentando dar na gente. Então vamos lá. Primeira coisa, mais dividido por menos, eu já sei que dá menos. Posso fazer sob a forma de fração? Posso. Ou posso efetuar direto, né? 6 dividido por 3, 2. Então 6 dividido por menos 3, menos 2. Mais dividido por menos. E agora, professor? Agora a gente vai, né, para a parte literal. x² dividido por x elevado à primeira, como é que faz? Repete a base e subtrai os expoentes, né? Então, x² dividido por x à primeira, 4 menos 1, 3, x ao cubo, ok? Então, x² dividido por x, x ao cubo. y² dividido por y, que também tem expoente 1, né? Quando está inibido. Então, y² dividido por y, repete a base, subtrai os expoentes, 5 menos 1, 4. Então, y² né? y² dividido por y, y². Ok? Muito bem. Letra C. Novamente, um dividendo positivo sendo dividido por um divisor
negativo, ou ainda um numerador sendo dividido por um denominador, né? Um antecedente por um consequente. A gente tem algumas nomenclaturas aí, e é bom que a gente esteja esperto em todas. Bom, dividindo-se os coeficientes, mais dividido por menos, eu já sei que dá menos. Começa sempre assim para não errar. Agora os módulos. 10 dividido por 5 dá 2. Então, 10 dividido por menos 5 dá menos 2. Assim como 6 dividido por menos 3, né, também deu menos 2. Ok? Agora vamos para as partes literais. A quarta dividido por A. Vou até economizar o espaço aqui para dar. Menos 2. A quarta dividido por A elevado a M. Mais uma vez um Mzinho aparecendo aí, né? Um parâmetro não aritmético, né? Para a gente poder efetuar, o que não vai mudar nada. Como eu não sei quanto vale M, vai ficar A elevado a 4 menos M. Repete a base e subtrai os expoentes. Né? Aqui eu conhecia, 4 menos 1, 3. 5 menos 1, 4. Aqui eu não conheço. Então, 4 menos M. M é um parâmetro, né? Vai ficar ali. Ok? Muito bem. E o B? Então, o B, como é que vai ficar? Repete a base, né? E subtrai os expoentes. M menos 2. Menos 2, M menos 4. Ok? M menos 4. Então, cuidado aqui, ó. De novo. 10 dividido por menos 5, menos 2. Dividiu-se os coeficientes. A quarta dividido por A elevado a M. A elevado a 4 menos M, porque a propriedade diz, repete a base e subtrai os expoentes. Né? Propriedade de potência. E aqui, B elevado a M menos 2 dividido por B ao quadrado, vai ficar B elevado a M menos 2, menos 2. Então, B elevado a M menos 4. Ok, senhores? Muito bem. Letra D. X ao quadrado dividido por X. Posso colocar também se eu quiser, tá? É um binômio, porém, x ao quadrado mais x, né? Que acho que eu nem falei, dividido por x. É um binômio, né? Mas está sendo dividido por um monômio. Então eu posso fazer assim. Que é a mesma coisa que dizer isso aqui, ó. Propriedade de fração, né? Ó. X aqui, x aqui. Ou seja, era só dividir o primeiro por x e o segundo por x. Né? Dá para mostrar para vocês. Aqui seria uma soma de frações, né? De mesmo denominador. Ok? Então, x ao quadrado dividido por x. Né? Repete a base, subtrai os expoentes. Dá x, 2 menos 1. E todo número dividido por ele mesmo dá 1. Então, a minha resposta é x mais 1. Ok? Mais um binômio agora dividido por um monômio. Então, 3x ao quadrado dividido por 3x. X. Né? Fazendo direto. 3x ao quadrado. Se eu botar um 3x aqui embaixo, vai cortar o 3 e vai cortar um x. Só vai ficar um x em cima. Né? Vai cortar um 3 em cima, um 3 embaixo, um x em cima, um x embaixo. Mas em cima é x ao quadrado, né? É x vezes x, corta um, fica o outro. Ok? Então, divisão aqui vai dar mais, né? Eu posso botar um sinal de mais aqui. Mais dividido por mais. 6x ao cubo dividido por 3x. Bom, 6 dividido por 3, 2. Né? X ao cubo dividido por x, 3 menos 1, 2. Então, x ao quadrado, né? Aqui, ó. Repete a base, subtrai os expoentes. Dividir os coeficientes. Repete a base, subtrai os expoentes, dividir os coeficientes, logo aqui, coeficiente 1. Ok? Então, 3x ao quadrado dividido por 3x dá x. E 6x ao cubo dividido por 3x dá 2x ao quadrado. Ok? Porque 3 menos esse 1zinho que está aqui é 2. Muito bem. Por último, nessa questão número 1, temos a letra F, que diz o seguinte:
10a ao quadrado b mais 15ab ao quadrado dividido por menos 5ab. Então vamos lá que agora apesar do meu divisor continuar monomial, ele agora é negativo, né? Então, fazendo a primeira divisão, 10 dividido por menos 5, menos 2. Né? 10 dividido por menos 5. Isso aqui é como se fosse a mesma coisa que eu fiz aqui, tá, gente? Coloca a fração, joga esse cara para baixo, pode distribuir, né? Decompor, melhor dizendo, para cada um ficar com o seu. E como aqui o espaço está curto, a gente vai fazer direto. Acho que já deu para os senhores entenderem, né, o procedimento. Isso aqui tem que praticar, tá? Tem que praticar bastante. Então, ó, 10 dividido por menos 5, menos 2. A ao quadrado dividido por A. E B dividido por B, 1. Então, 10A ao quadrado B dividido por menos 5AB dá menos 2A. 10 por menos 5, menos 2. A ao quadrado por A. E B com B dá 1. Mais dividido por menos, então menos de novo. 15 dividido por 5, 3. Né? Então a gente tem 15 dividido por menos 5, menos 3. A dividido por A, 1. Então não preciso colocar, porque ali é um produto, né? O fator 1 ele pode ficar inibido. E B ao quadrado dividido por B, B. Então a resposta é menos 2A menos 3B. Menos 2. A. Menos 3. B. Ok, senhores? Então, divisão de polinômios quando temos o divisor monomial. Não há necessidade de montar o algoritmo, né? A gente consegue fazer basicamente, né, até por um processo de falsa distribuição, né, entendendo que é uma decomposição das frações, né, dá para se fazer num método muito semelhante à multiplicação. Ok? Muito bem. Como é que estamos aqui? Tá indo, o tempo tá rolando, show. Na divisão, P de x por D de x igual x ao quadrado menos x mais 1, então eu conheço o meu divisor, encontra-se quociente que, né, vai lembrar, gente, que aqui ó, a gente tem, ó, dividendo, dividido por um divisor, vai me dar um quociente e possivelmente, se não for uma divisão exata, sobra um resto, tá? Esse é o algoritmo da divisão que a gente já conhece. Só que como estamos tratando de polinômios, de sentenças algébricas, a gente nomeia dessa forma, né? Estiver falando na variável x, né, como são os casos aqui. Então, o polinômio P, né, de x, que vai ser alguma coisa em função de x, dividido por o polinômio D, que ele já disse quem é, né? Encontra-se um quociente Q, que ele também já disse quem é, e um resto, sobra um resto, que ele também já disse quem é. Então a pergunta dele aqui é: quanto vale P? Quanto vale o polinômio dividendo? O polinômio que estaria teoricamente no numerador, né, da nossa fração. Bom, veja bem, essa questão nos remete a uma ideia que eu ainda vou trabalhá-la aqui de uma forma bem simplória, mas isso vai muito mais longe, do teorema de Descartes. O que diz o teorema de Descartes? Se eu pego P, divido por D, dá Q e sobra R, tudo indica que P é igual a Q vezes D, ou D vezes Q, tanto faz, mais... Aguarda um pouquinho, está atrapalhando um pouquinho escrever, mas dá para escrever devagarinho. O espaço tem que aproveitar bem. Mais R de x. Então, ó, isso é igual a isso vezes isso, mais isso. Isso é o processo da divisão, né? Por exemplo, 21 dividido por 2 dá 10 e deixa resto 1. Por quê? Porque 21 é 10 vezes 2 mais 1. Tá? Então, a gente, através do algoritmo da divisão, a gente chega no que a gente chama de
equação. Então, temos uma equação para representar uma divisão. Dividendo é igual a quociente vezes divisor, mais resto. Dividendo é igual a quociente vezes divisor, mais resto. Ok? Precisamos estar esperto nisso aí. Né? Mas hoje é bem tranquilo, porque agora é só substituir, né? Então P é igual quociente 2x menos 3, né? Vezes divisor, vezes x ao quadrado menos x mais 1, mais o resto, mais x mais 1. Então é assim que a gente vai resolver agora, né? Que temos uma multiplicação de polinômios, aprendemos na semana passada, né? Aqui vai entrar um processo de distributiva, né? Depois aqui, e somar com aquele cara lá no final. Então vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó. P de x igual. Começando aqui pelo 2x. 2x vezes x ao quadrado, 2x ao cubo. 2x vezes menos x, menos 2x ao quadrado. 2x vezes mais 1, 2x. Né? Muito bem. Com menos 3 agora. Menos 3 vezes x ao quadrado, menos 3x ao quadrado. Menos 3 vezes menos x, mais 3x. Menos vezes menos dá mais. E menos 3 vezes 1, menos 3. Aí completando ali, né? Mais x mais 1. Temos alguns termos semelhantes, né? Para serem agrupados, ó. Por exemplo, esse menos 2x ao quadrado pode ser somado com esse menos 3x ao quadrado. Esse mais 2x pode ser somado com mais 3x e com x. E temos ainda aqui, né, que esse carinha aqui, que é um termozinho independente, né, pode ser somado com aquele ali. Muito bem. Faltou só o espaço para a gente fazer isso, né? Mas eu vou colocar aqui a resposta. A gente já sabe que, né? A gente vai usar isso aqui agora aqui de novo, então eu posso usar esse espaço aqui para colocar essa resposta. Então eu vou fazer assim, ó. A resposta daqui veio para cá. Meu P de x, ele vai ficar igual a 2x ao cubo. Agora somando os quadrados. Menos 2x quadrado, menos 3x quadrado. Menos 2, menos 3, menos 5. X ao quadrado. Agora somando x. 2x mais 3x, 5x. Mais x, mais 6x. Menos 3 mais 1, menos 2. Então, ficamos aqui, né, com a nossa resposta aí da questão de número 2. Ok? Muito bem. Exatamente isso aí. E realmente, ó, um polinômio de grau 3 dividido por um polinômio de grau 2 vai dar um polinômio de grau 1, né? E vai deixar um resto também de grau 1. Muito bem. Né? Lembrando que o grau do polinômio é determinado pelo seu termo de maior grau. Né? Já falei isso, aqui a gente tem um polinômio de grau 3, o D de grau 2, o Q de grau 1, o R de grau 1. Né? Quando for assim, você pode pensar assim, será que eu fiz a conta certa? Será que tem algum indício que pode estar errado? Um indício apenas, né? Pode pensar assim, o polinômio resultante
ele tem que ter o grau referente, o dividendo menos o divisor. 3 menos 2, ó, polinômio resultante que é o quê? Deu 1. E o resto? O resto ele é no máximo 1 grau abaixo do que o grau do divisor. Até porque enquanto der o grau do divisor, a gente vai continuar dividindo. A gente vai tentar ver um pouco disso agora na questão de número 3. Ok? Faça a divisão de P de x igual. Vamos lá então. P de x é x ao quadrado menos 7x mais 1 dividido por x mais 3. O que é isso que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou efetuar de fato uma divisão de polinômios. Né? Vou efetuar uma divisão de polinômios pelo que a gente chama de método da chave, né? Que é o próprio algoritmo. Lembra que eu tinha colocado ele aqui? Dividido pelo divisor, vai me dar um quociente aqui e vai sobrar um resto aqui. Né? Caso não sobre, porque um polinômio é divisível pelo outro. Isso é possível também. O meu resto vai ser zero. Né? Então vamos ver como é que a gente faz essa divisão. Preste atenção. Ó. Método da chave, muito parecido com divisão aritmética. Mas a gente está dentro de um contexto algébrico. Né? Que apesar de serem números, eu tenho termos, né, desconhecidos. Muito bem. Estou dividindo um cara de grau 2 por um cara de grau 1. Eu já sei que tem que dar um cara de grau 1 aqui. Porque 2 menos 1 dá 1. É só subtrair os graus, né? Lembra? Divisão, subtrai os expoentes. Tá? E o resto aqui, no máximo de grau 0. Ou dá algum número aqui ou dá 0. Né? Por quê? Porque se der algum subdividendo aqui de grau 1, eu vou continuar dividindo. Enquanto aqui der grau maior ou igual ao que eu tenho no divisor, eu vou continuar dividindo. Vamos ver como é que isso vai ficar. Puxando o termo de maior grau, x ao quadrado. Puxando o termo de maior grau, x. Quanto que dá, como a gente viu aqui, né? X ao quadrado dividido por x. X ao quadrado dividido por x dá x. E o que eu faço agora? Agora eu tenho que multiplicar por aqui, por esses caras aqui, ó, distribuir, fazer esse vezes esse e jogar para cá com o sinal trocado. Né? Então olha só, x vezes x, x ao quadrado, que vai passar para cá, tá de outra cor, menos x ao quadrado. É só fazer isso. Fez a divisão dos maiores graus? Legal. Agora faz a multiplicação, né, a distributiva, e vai jogando o cara para cá com o sinal trocado. Então eu já fiz x vezes x. Agora x vezes 3, 3x, que vai passar para cá, menos 3x. E se o cara der menos lá, passa para cá mais, tá? Tem que trocar o sinal de qualquer forma. Ok? Muito bem. Então, fiz a divisão dos termos de maior grau, multipliquei, devolvi com o sinal trocado. Passei a régua. Vou somar, ó. Quando eu for somar esses primeiros termos aqui, isso tem que dar zero. Eles têm que ser simétricos, senão você está fazendo a conta errada. Então presta bem atenção nesse detalhe. X ao quadrado menos x ao quadrado, zero. Perfeito. Menos 7x somado com menos 3x, menos 10x. E o mais 1, né? Somado com 0, dá mais 1. Aí você vai olhar e vai dizer, ué, esse primeiro subdividendo aqui, qual é o grau dele? Primeiro. Qual é o grau do divisor? Primeiro. Posso dividir de novo. A hora que esse cara aqui der um grau menor do que o daqui, eu não posso mais. Mas enquanto der um grau maior ou igual, eu vou continuar dividindo. Então eu tenho, puxo o termo de maior grau, puxo o termo de maior grau. Menos 10x dividido por x. Menos 10. Né? Menos 10x dividido por x, menos 10. Legal, corto o x, né? Boto um em cima do outro. Corto o x, vai ficar só o menos 10. Lembra? O que eu faço agora? Multiplico pelo divisor e devolvo com o sinal trocado. Então vamos lá. Menos 10 vezes x, menos 10x. Que vai passar para cá o quê? Mais 10x. Ok? Menos 10 vezes mais 3, menos 30. Que vai passar para cá, mais 30. E agora, professor? Passa a régua, soma. Como eu falei, esses dois caras aqui, esse primeiro cara que vem, sempre zera. É simétrico. Agora,
1 somado com 30, resto 31. Então, quem é esse sujeito aqui? Esse sujeito aqui, ó, é o Q de x, e esse sujeito aqui é o R de x. Então, P de x dividido por D deu Q e deixou um resto R. E por que eu não posso dividir mais, professor? Porque o 31 é um termo de grau zero. Ele já está 1 grau abaixo do meu divisor. Eu não tenho como dividir 31 por x mais 3. Né? A menos que eu tivesse, como eu tinha aqui, graus maiores do que o primeiro grau em x. Ok? Então esse é o nosso famoso algoritmo da divisão sob a forma algébrica. Método da chave. Né? Uma pincelada no teorema de Descartes. Divisão por monômios. E para fechar, uma brincadeira extremamente interessante chamada de teorema do resto. O que significa esse teorema? Significa o seguinte: toda vez que eu tiver uma divisão por um polinômio de primeiro grau, toda vez que o meu divisor for um polinômio de primeiro grau, lógico que ele só vai ter uma raiz, né? Todo polinômio de primeiro grau só tem uma raiz, igual a zero. X mais 3 igual a zero, x igual a menos 3. Então, se fosse x mais 1, aqui é R de x, né? Vamos supor que fosse o D. O D é de segundo grau, que já não poderia usar. Mas enfim, vamos supor que aqui fosse o D. X mais 1 igual a zero. A raiz é menos 1. Achar a raiz de um polinômio é só igualar ele a zero, né? De primeiro grau é bem facinho de resolver. De segundo grau a gente tem aí Bhaskara, soma e produto. De terceiro grau para lá você vai ter que ajoelhar e chorar um cadinho no começo. Mas depois a gente vai ensinando também alguns métodos. Dispositivo prático de Breuer-Ruffini, que eu resolvi não falar nessa primeira aula, porque é álgebra zero. Quero que a galera, né, embase primeiro. Mais pra frente a gente vai arrancar o couro que você já me conhece. Muito bem. Então, voltando. Eu quero que você me diga só... Tudo bem, eu já sei que o resto é 31. Ok, vamos supor que eu não tenha feito isso. Eu quero que você, pelo teorema do resto, chegue apenas no resto. E olha só como é que isso eu faço. Toda vez que o divisor de uma divisão for do primeiro grau, eu posso usar o teorema do resto. E como que eu vou aplicar esse teorema do resto? Muito simples. Faz o divisor igual a zero. Você vai fazer assim, ó. D de x igual a zero. Para quê, professor? Para extrair a raiz. X mais 3 igual a zero. Quanto que dá essa raiz? X igual a menos 3. Legal. O que eu vou fazer com esse menos 3 agora, professor? Que eu achei que é a raiz do meu divisor. Eu vou substituir no meu dividendo. Então eu vou fazer o valor numérico, né? O valor numérico da raiz do divisor no dividendo. Só isso que eu vou fazer. Então, eu vou calcular o P de menos 3. Quem vai ser P de menos 3? Se o polinômio é P de x e eu estou substituindo x por menos 3, eu estou fazendo o valor numérico do menos 3, né? Futuramente em funções vocês vão ver que na verdade eu estou aplicando um domínio para receber uma imagem, mas aqui para nós vamos usar os termos do conteúdo. Então, eu vou substituir o x por menos 3 no polinômio P de x. Logo eu vou fazer P de menos 3. Que é a mesma coisa aqui, cadê o cara? Menos 3 ao quadrado, x ao quadrado, né? Menos 7 vezes menos 3, né? Menos 7x, mais 1. Vamos ver se realmente eu vou encontrar o 31 como resposta, porque aí eu já sei que se ele pedir o resto, divisor de primeiro grau, eu nem preciso me preocupar em resolver tanta coisa. Eu vou direto para o teorema. Substitui o valor numérico da raiz do divisor no dividendo. E aí, como é que ficou isso aqui? Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 7 vezes menos 3, mais 21. 9 mais 21, 30. Mais 1, resposta 31, como a gente já havia achado, né, efetuando o algoritmo da divisão pelo método da chave. Ok? Então, questão número 4, uma questão que facilita muito, né, nossa vida, principalmente porque a nossa prova tem tempo, né? Então, quanto mais rápido, ágil, corretamente
a gente puder ser melhor. Ok, senhores? Por hoje é só aquele abraço.